Depois da morte da ex-mulher, o cantor Evandro Gomes dá entrevista por telefone e alega inocência. Ele é acusado de assassinar Andréia Bezerra, que saltou com o filho do terceiro andar do prédio onde morava em Guarulhos, na Grande São Paulo. O menino sobreviveu e contou à polícia que viu o pai ameaçar a mãe com uma faca. Aliás, ele próprio disse que também foi ameaçado pelo pai. Na entrevista que foi organizada pelo advogado, Evandro, que está foragido e teve a prisão preventiva decretada, diz que o filho foi influenciado pela família da ex-mulher. A entrevista coletiva foi no escritório dos advogados de Evandro Correia, mas diante dos jornalistas, em vez do cantor de pagode, estava um telefone em viva voz. Meu nome é Evandro Gomes Correia Filho. Evandro foi a última pessoa vista com a ex-mulher Andréia Bezerra e o filho Lucas, de 6 anos, antes dos dois caírem do terceiro andar do prédio onde moravam em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mas, segundo ele, Andréia se matou. Ela sempre falava que ia se matar, que ia matar o Lucas. Ela fez isso porque a irmã dela contou pra ela que eu tinha um outro filho. Andréia jogou o filho e se atirou da janela do apartamento depois de mais uma briga com o ex-marido. Na versão de Evandro, Andréia se descontrolou durante a discussão e, com uma faca, cortou a mangueira do gás. Ele diz ter conseguido tirar a faca da mão dela, mas enquanto tentava conter o vazamento, a ex-mulher pulou com o filho. Sobre o depoimento do menino, que afirmou à polícia ter visto o pai ameaçar a mãe com uma faca, Evandro culpou a família de Andréia. Meu filho foi induzido. Com certeza meu filho foi induzido pelas tias dele. Com certeza eles devem estar falando um monte na cabecinha dele. Sobre ter deixado o prédio sem prestar socorro a Andréia e ao próprio filho, o cantor alega ter feito isso por medo. Durante a entrevista, os advogados censuraram todas as perguntas sobre o paradeiro de Evandro Correia e disseram que vão entrar com pedido de habeas corpus para que o cantor responda ao processo em liberdade. Eles também estudam a possibilidade de Evandro se apresentar à justiça na próxima semana. Para o advogado da família de Andréia, a entrevista coletiva foi um desrespeito. É uma afronta à justiça. Foragido, dar uma entrevista por telefone e mais, falar mal de uma família que ainda sofre a perda de uma filha, a família que sofre a perda de uma irmã. Não tem sentido. Se faz sentido ou não, não se sabe. Agora, que é estranho realmente, ou estranha essa entrevista assim por telefone, O que você acha, Percival de Souza, falando ao vivo aqui de São Paulo? O Evandro não deveria primeiro prestar o seu depoimento à polícia, se dizer inocente à polícia e não à imprensa? Bom dia, Luciana. Na verdade, o que aconteceu foi uma estratégia da defesa. A defesa quis apresentar uma versão simpática, uma versão verossímil, mas as imagens que nós dispomos sobre tudo o que aconteceu, elas se opõem frontalmente às declarações do Evandro. Ou seja, a mulher dele está caída na calçada, ela morreria, o menino caiu na marquise e é o filho dele, e mesmo assim as câmeras mostram claramente as imagens. Ele se retira tranquilamente do local, inclusive afastando pessoas que estavam à sua frente. A estratégia é perigosa, mas deixa claro o que a defesa pretende. A defesa pretende que Evandro seja processado apenas por omissão de socorro, colocando em dúvida as declarações do seu próprio filho. Diante desse quadro, Luciana, é importante que a gente tenha uma ideia do que o magistrado que decretou a prisão preventiva do cantor disse. Amparado nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, o juiz disse que Evandro foi frio, calculista, insensível, que ele representa periculosidade social e que o judiciário, do qual ele faz parte, tem a obrigação, tem o dever moral de tomar decisões que levem mais tranquilidade para as famílias, para as vítimas, diante de tanta violência que anda acontecendo. Luciana. Percival, ele contradiz acredita ser inverossímil o depoimento do filho, o menino de 6 anos de idade, que nós lembramos, foi ouvido pela polícia ainda no hospital, com a ajuda de psicólogos, fez aqueles desenhos que nós mostramos aí e que, segundo essas autoridades que estiveram presentes nesse depoimento, disse que foram ameaçados, ele e a mãe, pelo pai. E por isso a mãe se jogou, atirando primeiro ele e ela, então, pulando na sequência. Como é que fica agora? É a palavra dele, Evandro,
contra de um menino de 6 anos que, segundo consta, não seria chamado a um suposto julgamento, já que isso seria muito sofrimento para a criança. Luciana, isso que você está me perguntando se discute muito e foi muito perguntado. O fato é que no interior do apartamento, quando o menino caiu, foi jogado e a mãe também se lançou, ele é a única testemunha presencial, além do autor do crime. Ou seja, o menino foi ouvido sendo obedecidas todas as cautelas, todos os cuidados. Aliás, como prevê a lei, se uma criança é testemunha de um fato importante, o que ela tem a dizer tem uma importância decisiva para esclarecer todos os detalhes do acontecimento. E além disso, Luciana, não tem sofrimento maior para uma criança do que ele viu, ou seja, a cena do crime. Isso foi muito mais grave do que prestar um depoimento, Luciana. Percival, eu gostaria de saber só uma coisinha. Ele, sendo o pai da criança, nessa situação que ele vive hoje, de suposto assassino da mãe, ele tem poder sobre a criança, até, por exemplo, para impedir que essa criança seja levada novamente a prestar depoimento? De jeito nenhum. Primeiro, ele é um cidadão que está com a liberdade suspensa. Quer dizer, há um decreto de prisão preventiva. Ele é uma pessoa, Marcos, foragida da justiça, foragida do Poder Judiciário. Nessas condições, é muito normal que ele perca a guarda da criança, é natural. Por isso ela ficará provavelmente com familiares depois de uma investigação do Poder Judiciário, Marcos. Percival.